Vamos falar agora um pouquinho de saúde, porque olha, você já deve ter passado às vezes por uma consulta médica, né? E nessa consulta pode acontecer, né, ou pode ter acontecido que o médico nem olhou direito para você. Isso já aconteceu comigo, por exemplo. Você falou às vezes o que estava sentindo, tal, e de repente o médico foi lá e acabou só receitando remédio, tchau. Mas parece que agora isso está mudando, hein? Já é um tema aí que vem evoluindo, principalmente lá na Europa e agora aqui no Brasil também. É a chamada Slow Medicine, ou medicina sem pressa. E esse também é o tema do Congresso Brasileiro de Clínica Médica, que vai acontecer em Florianópolis já a partir de amanhã, dia 2 de outubro. E o nosso convidado é o presidente do Congresso, que é o Dr. Carlos Roberto Seara Filho, que já está aqui com a gente. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem. Obrigado pela sua participação aqui no Nós Jornal é que do Continente, né? a oportunidade. Vir aqui neste horário ainda, trazer essas informações. Aliás, essa Slow Medicine já é muito famosa lá na Europa, né? Mas no que consiste principalmente? Porque se a gente fosse traduzir, seria uma medicina lenta, mas não é isso, né? Não, a ideia não é essa. O tempo para a consulta do paciente é o que menos importa nesse tipo de conceito. Porque, como tu colocaste, é um conceito de sem pressa. Se o médico tiver a capacidade de avaliação em 10 minutos, vamos supor, vai ser 10 minutos, ele vai fazer uma boa consulta, né? Mas a gente sabe que uma boa consulta de um paciente que precisa de uma avaliação completa, obviamente vai ter que ser mais de 10 minutos. Então não é aquela coisa cronometrada que assim, vai ser 30, 40, não. Vai ser o necessário para o paciente expor o seu problema ou a sua necessidade e para o médico fazer a avaliação deste paciente clinicamente, sem se preocupar com que exame vai pedir, com que conduta vai tomar, porque essa é a parte final dessa avaliação. Então, por isso, sem pressa, né? Claro que é uma situação que é caso a caso, né? Não dá para estipular 15, 20 minutos como é hoje, né? As pessoas estipulam, principalmente em sistema único, cada 15 minutos uma consulta. Isso não existe, porque as pessoas são diferentes, os problemas são diferentes, consequentemente a avaliação é diferente. Então o tempo não pode ter isso, o que não pode ser uma consulta muito longa, porque daí, de uma hora, exato, aí também atrapalha o sistema. Mas, doutor Carlos, isso na verdade é uma prática já bastante antiga, que deveria ser normal, comum talvez, né? Cada médico destinando um tempo determinado para cada paciente, dependendo do tipo. Mas por que está se retomando agora isso? Porque assim, é cíclico. Eu estou formado há 31 anos. Certo. Eu peguei o final disso. O final disso quando me formei. Então isso lá na década de 70, de 60, é o que está se falando agora. Por quê? Porque a relação interhumana ela está cada vez piorando. E a gente está virando tecnicista, certo? Ou seja, a necessidade de fazer diagnóstico através de exames, de coisas. São importantes? Óbvio, se não fossem importantes, eles não existiriam. Mas isso afastou muito a relação, que é o que tu colocou no começo, entre o médico e o paciente. Então, o problema, na realidade, está dos dois lados, não está só do nosso lado. Do nosso lado, a pressa em fazer volume, porque a demanda exige isso. Do outro lado, o paciente que acha que o mais importante, o principal é aquele médico que pede bastante exame, que dá uma receita grande, certo? E que ele sai. Então, há um desequilíbrio nisso. E vai ter até um especialista nesse congresso que vai falar sobre isso. Vem o professor Marco Bobbio, que é o que mais trabalha em cima disso. Lá na Europa, né? Na Europa, é um italiano. Ele tem um livro, o primeiro livro dele que está esgotado já há muito tempo, que é O Doente Imaginado. Olha só. E ele está no Brasil agora por quê? Porque ele está lançando o segundo livro, certo? Então ele vem ao nosso congresso, ele vai ter uma mesa redonda sobre isso, certo? Sobre esse doente imaginado e vai fazer uma conferência específica sobre Slow Medicine. Que bacana. Agora, certo? Esse não é só o único tema, né? Não. São vários temas. Esse é um tema fundamental porque nós, como clínicos, defendemos. O nosso slogan hoje na sociedade assim, é o clínico, o especialista em gente. Certo? Um bom clínico ele tem que ter a capacidade de avaliar o paciente como um todo. Como se diz, do fio de cabelo até o dedão do pé. Isso faz parte. Sem dúvida. Se o paciente chegar com uma queixa de dor nas costas, nós não vamos avaliar só a dor nas costas. Nós vamos fazer uma avaliação plena desse paciente. É o organismo paciente. como um todo. Né? Eu preciso ter ele como um todo, porque daqui a um mês ele pode voltar com uma dor de cabeça. No outro, daqui 6 meses, ele pode voltar com uma dor na perna, certo? Então, eu já tenho que ter na primeira consulta uma ideia de quem é ele. O que ele tem, o que ele não tem, o que está problemático, o que não está problemático. Então, a ideia é esta. Só que, infelizmente, a clínica médica hoje no Brasil, ela não é respeitada
nem pelo poder público, muitas vezes pelos colegas mesmo de outras especialidades. Porque a confusão que se faz é assim, ó, a clínica médica é uma especialidade. Então, por exemplo, para um cardiologista ser cardiologista, ele tem que ser especialista em clínica médica. Um endocrinologista, hoje é como funciona no Brasil, ele não vai direto, certo? Então, tem muito clínico, mas não realmente trabalhando na clínica médica. E as pessoas confundem muito o clínico geral com a clínica médica. O clínico geral é aquele médico que se formou. Se fez ou não fez especialidade, ele é clínico geral. É um termo errado, mas consolidado no Brasil. Certo. E aí nos confundem com o clínico geral. Nós não somos, mas nós somos especialistas. Nós fazemos uma residência de no mínimo 2 anos. Olha Fazemos só. uma prova que teve hoje, inclusive a prova de especialista de clínica médica foi hoje, aqui em Florianópolis. E a gente, nesse congresso, a gente quer ver, são 30 anos de sociedade, nós estamos muito felizes porque é a segunda vez que o congresso veio para cá e veio pela segunda vez numa data específica de 30 anos da sociedade, porque o primeiro já foi um grande sucesso aqui. Certo. E agora a gente espera que o segundo repita isso. E como tu perguntasse, os temas serão os mais variados possíveis, porque como é um congresso de clínica médica e de urgência e emergência, então nós vamos ter os mais variados, desde a prevenção, a avaliação e a terapêutica, de um infarto, de um politraumatizado que chega no pronto-socorro, de um acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral, né? Até coisas mais comuns. Muitas vezes até para, no caso, avaliar o que está sendo feito hoje e até muitas vezes melhorar com novas tecnologias e tudo mais. Exato, porque nós vamos ter nesse congresso 20 oficinas práticas. Opa! Certo? Então, desde o ultrassom à beira do leite, que é uma coisa que também está chegando hoje, o paciente chega na emergência, o médico da emergência é que vai fazer o ultrassom para avaliar, não vai chamar um outro especialista, né? Procedimentos de imobilização, procedimentos de protocolos de atendimento de politraumatizados, de infartados, vai ser o especialista em clínica médica e principalmente o especialista em emergência, que foi reconhecida como especialidade há 4 anos atrás, quando nós estávamos realizando aqui o Congresso Brasileiro de Clínica Médica e de Urgência e Emergência. Então, é uma especialidade, o emergencista, que tem 4 anos. Olha só. Nos Estados Unidos já é reconhecido desde a década de 70. Puxa. Então, nós estamos só 40 Atrasados, e poucos, quase 50 40 anos atrasados. Agora, dá para participar ainda do congresso ou já está esgotado? A inscrição para estudantes foi encerrada dia 6 de setembro. Certo. Nós temos agora pouquíssimas vagas, 120 vagas para médicos, Ainda para médicos. porque são 5 mil. 5 mil já. É o que tem, não, o que tem no Centro-Sul, mais que 5 De mil não espaço, pode. né? A gente está com 4.880. Puxa, então é Então, mais uma vez um sucesso, né? Superou. A nossa Garantido. expectativa era 4 mil, tivemos 3.500 em 2015, 4 mil. Se a gente tivesse deixado aberto para estudante, a chance de chegar a 6 mil seria muito grande. Que Mas legal. a gente Olha, fechou por causa da capacidade. E a gente espera então que seja mais um sucesso e que o senhor traga outras novidades aqui assim que possível. Tá Ok, certo? Dr. Carlos, agradecemos muito obrigado, hein? mais uma vez. Boa Presidente noite, do obrigado. Congresso Brasileiro de Clínica Média, obrigado mesmo. E a gente volta a se falar. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado.